Oi gente, meu nome é Julia Mochacchio e esse aqui é o vídeo número 1 sobre jazz musical. Não temos como falar sobre o jazz musical e não envolvermos a história do jazz. Afinal, o jazz ganha um mundo, né? Fica famoso por aí, por todos os lugares, com o jazz musical. Sim, quando a gente fala de jazz musical, quer dizer aqueles grandes espetáculos da Broadway. Lógico que nem todo jazz musical está na Broadway, e nem só o que está na Broadway é jazz musical. Mas, pra gente ter essa referência do que é muito legal a gente fazer esse paralelo com a Broadway. Afinal, até alguns professores, conforme o que eles dão em aula, a gente consegue chamar essa também modalidade como Theater Jazz ou Broadway Jazz. Então, a gente tem essa diferença de nomenclatura quando a aula é um pouco mais direcionada a outras formalidades. Então, se é um pouco mais direcionada a Broadway, a gente tem uma nomenclatura um pouco mais Broadway, mas tudo isso é jazz musical, combinado? Então vamos lá falar um pouquinho sobre a história, que acaba se interligando quando a gente fala sobre jazz musical. Jazz musical foi o grande preferido do jazz, foi o que ganhou o mundo então. Lá, conhecido pelo mundo, foi onde surgiu a sua característica, seu domínio, e aonde todas as pessoas literalmente entendiam e formaram o que é o jazz. Diversas características e o que consolidou a ele veio dessa época, quando a técnica de diversas danças entraram para dentro dos teatros, para dar aquele refinamento nos bailarinos, para eles conseguirem executar as atividades ainda com mais amplitude, com outras técnicas. E a gente também está falando um pouco sobre a improvisação no sentido de novos passos e não se apegar naquela técnica já redigida, beleza? Então, o jazz musical surgiu daí. Ele vem lá no começo, então, quando os grandes casas de show faziam os espetáculos, ele surge daí, beleza? Então, foi lá na Broadway que a dança negra se viu necessitada desse refinamento. Foi quando entraram outros bailarinos de outros lugares, de outras técnicas, de outras danças, pra gente conseguir refinar isso aí e dar um maior refinamento, maior amplitude de outras formas nessa movimentação aí. Então, com a entrada de bailarinos com outras técnicas, a gente começou a mudar isso aí. E disso a gente pode falar diversos nomes, e eu vou falar alguns aqui, que são extremamente importantes para a história do jazz. Foram eles que colocaram jazz aonde estão, foram eles que determinaram e que são até chamados como os pais do jazz, porque foram eles os primeiros que deram origem a tudo que a gente tem hoje sobre o jazz. Como eu falei, podem ser diversos os nomes, a gente poderia fazer uma lista aqui e falando sobre cada um, mas eu escolhi alguns pra gente conversar um pouquinho, também tem outros nomes aí no meio, mas eu escolhi alguns pra gente conversar porque eles são muito importantes. O primeiro que a gente vai falar é o Jack Cole, depois Bob Fosse, Balanchine e também Giordano. São pessoas extremamente importantes para a história do jazz. Vou falar um pouquinho mais sobre o Jack Cole e o Bob Fosse, mas são esses os nomes. E aí a gente também fala, cada um tem o seu nome com a sua vertente, beleza?
Então, a gente também tem bailarinos específicos de cada vertente. Que a gente tá falando em especial do jazz musical, afinal, esse é o vídeo do jazz musical, certo? Antes de falar de Jack Cole e de Bob Fosse, vou falar Balanchine. Balanchine ficou extremamente conhecido com a apresentação do espetáculo Who Cares? Foi nessa apresentação que ele ganhou o mundo, ficou extremamente conhecido. Ele já era um bailarino super conhecido, já era um bailarino exímio, tanto técnica quanto coreógrafo. Mas foi essa coreografia que ele, com certeza, colocou o nome dele nos mais conhecidos do mundo. É uma coreografia extremamente conhecida, que todos conhecem na questão de musical, e ficou extremamente conhecida, que levou o nome dele pra fora, certo? E isso aí aconteceu lá pra década de 30, tá bom? Mas foi lá, nos anos 40, que Jack Cole, lembra dele que eu conversei, foi realmente consagrado como pai do jazz. Por quê? Jack Cole começa então a trazer uma fusão de outros ritmos. Ele começa a trazer outras danças, não só a técnica clássica, ele começa a trazer outras danças, danças de origem talvez caribenhas e outros tipos de danças que vão influenciar demais o jazz. Até as diferenças entre o jazz que era dançado na Broadway e o jazz de Nova Orleans. Então ele também junta todas essas influências, todos esses ritmos diferentes e deixa isso aí ainda maior, certo? Pouco tempo depois, surge então o nome Bob Fosse. Bob Fosse também é considerado um pai do jazz. Por quê? Porque é com ele que o jazz se determina. Então ele entra dentro de uma caixinha, a gente consegue falar o que é o jazz. Ele consegue ter a sua própria identidade. É Bob Fosse que faz isso. E Bob Fosse é conhecido por diversos musicais. Os grandes musicais que, desde aquela época, continuam acontecendo e continuam famosos e continuam com a sua glória. Musicais como All the Jazz, Chicago e outros tantos que a gente poderia citar que Bob Fosse coreografou e participou. Por ser uma dança do teatro, né, por participar do teatro, é uma dança cheia de teatralidade. Então, a troca com a plateia e as artimanhas que são usadas para que esse envolvimento aconteça é muito importante. Então, é uma dança que é criada para o próximo, para que o outro se integre ainda mais. Não é só a intenção de dança como comunicação, né? Ela tem um a mais, porque ela é literalmente uma história. Então, a dança tem que estar ligada àquela história que tudo está acontecendo. Então, o bailarino tem que estar além disso, né? Além de só dançar, mas se preocupar com todos os elementos também que a Broadway pede, que o teatro pede, beleza? Por ser isso, ela é muito associada ao uso de apetrechos, como chapéu, luva, bengala e até outras coisas como cadeira, mesa, que são coisas que a gente vê muito no teatro e que podem ser usadas para ajudar nesse momento aí de conversa com o público e tudo mais, beleza? O jazz musical é uma coisa extremamente importante, tá sempre alta, afinal todo mundo quer ver um bom teatro e é sempre muito usado nesse sentido, certo? Aqui nos vídeos a gente vai ver algumas movimentações que é muito comum a gente ver nas peças. E se joguem, espero que vocês tenham gostado.
Chegou na parte dos exercícios. Eu vou passar alguns exercícios para vocês que a gente usa muito no jazz musical. Também a gente usa no jazz em geral, tá bom? O primeiro exercício que a gente vai fazer é uma andada. É uma andada com o quadril, tá bom? A gente vai usar meia ponta e a gente vai fazer um combo com outros exercícios. Então, ó, a gente começa. Então, ó, eu vou pisar meia ponta e jogar o quadril para frente, como se eu estivesse começando um 8 com o quadril. E aí, quando eu for fazer a segunda volta, eu piso a outra perna. E aí, eu vou fazer 3 e vou fazer 4, certo? Ó, vou fazer de lado para vocês entenderem. Ó, vou até juntar um pouco mais a camiseta para vocês verem no quadril. Ó, 1, 2, 3 e 4, certo? A gente vai fazer essa caminhada tanto para frente quanto para trás. Mas antes da gente treinar para trás, a gente vai fazer um outro exercício. Então vamos lá do começo. 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai fazer um pivot step, que é um pisa meia volta. Como que funciona esse pisa meia volta? Eu vou colocar um pé lá na frente, vou trocar a minha direção, então eu vou lá para trás, sem trocar o pé que foi para frente, ó. Então eu tô aqui, passei na frente, troquei de direção sem trocar o pé, ó. Eu só desgrudo um pouquinho o calcanhar pra gente virar. Show, virei. E aí eu vou fazer a mesma coisa, só que agora para trás, pisei lá atrás, viro, só levanto um pouquinho o calcanhar, troquei de direção, voltei para frente. Sim? Ó, vou fazer de lado, terminou? 1. Aí a gente pisa, troca de direção e pisa, troca de direção. Certo? É isso aí. Então, ó, vamos lá. 1, voltou. 2, voltou. 3, voltou. 4, voltou. E pisa, virou. Pisa, virou. Fechou. Agora a gente vai fazer para trás. 1, 2, 3, 4. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Pisa, virou, fechou. Certo? Esse é o exercício completo. Vou fazer de lado, depois a gente faz uma vez devagar na música e uma vez rápido na música. Certo? A gente vai acelerando. E aí o braço, eu não coloquei braço, pra gente prestar atenção nessa volta do quadril, que a gente usa bastante nessa volta. Mas o braço, a gente não deixa ele tudo mole, mas a gente pode ir colocando, a gente pode fazer um braço, a gente pode fazer um braço, faz um braço, ou então só deixar ele paradinho, a gente pode deixar ele armadinho aqui pra trás e fazer 1, 2. Tá bom? Quanto a isso, fiquem à vontade, pode montar o seu braço, e aí o braço pode complementar a sua movimentação. Então eu vou fazer de lado pra gente ver, depois a gente faz
Uma vez devagar na música, uma vez rápido na música. Beleza? Vamos lá. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Virou. Pisou. Virou. Pisou. Virou. Fechou. E 1 para trás, 2 para trás, 3 para trás, 4 para trás. E pisa, virou. Pisa, virou. Fechou. Certo? Vamos mais devagar na música. Então, depois uma vez rápido. E aí a gente pode inverter, começando com a outra perna. 1, 2, 3, 4. E aí, pisa, virou. Pisa, virou. Fechou. 1, 2, 3, 4. E pisa, virou. Pisa, virou. Fechou. Beleza? Vamos lá com as duas pernas. Mais um exercício. Esse exercício a gente vai usar na coreografia. Então é muito importante que a gente treine bastante esse exercício. Beleza? A gente vai fazer uma contração do tórax. Tum. Tum. Certo? A gente vai fazer essa contração. Tum. Tum. E aí a gente vai trocar meia ponta. Tum. Tum. E para ajudar, a gente marca com os dedos, com o estalinho, tá bom? Se você não souber instalar, só marca aqui com a mão, tá tudo certo. Então, ó, vou fazer de lado, que eu acho que vai ser mais fácil para vocês entenderem. A gente vai fazer uma andada. Tum, contrário, tum, contrário, tum, contrário, tum, contrário. Sim? Então, ó, a gente tudo pra frente ou pra trás. Ela vem ombro na contração e ela também vem o abdômen. Então, a gente vai fazer isso. Não, a gente tem que fazer um movimento do abdômen também. O abdômen é como se estivesse levando um soco. Tum, tum. Na verdade, o ombro é um pouco mais consequência do abdômen do que o movimento sozinho, tá? Então, ó. Tum, 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 tum. A meia ponta, o máximo, mais alto que você conseguir, e ela marcando, não precisa marcar a ponta, meia ponta, lá, tá bom? Pode dar um peso. Certo? Então a gente vai fazer 4 desses movimentos pra frente e depois a gente vai juntar com o outro. Então a gente vai fazer 1, 2, 3, 4. Um detalhe. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu vou falar agora. O nosso braço, ele muda conforme a perna. O braço que está na frente sempre vai ser ao contrário da perna que está na meia ponta. Tá. E aí, eu troco o braço. E troco o braço. E troco o braço. Tá bom? Então, ó. 1, 2, 3, 4. Do 4, a gente vai abrir lá pro lado contrário que está a perna na minha ponta. Tum. E volta. O braço abre aqui do lado. Tudo flexionado. Pode deixar um pouquinho mais pra cima. Tum. E volta. E tum. E volta. E aí a gente faz uma segunda vez. Tum. 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 Tá. Tá. Sim? A gente pode, a cabeça, acompanhar aqui e abrir pro lado. Voltar, abrir,
parte por parte, depois a gente junta tudo no final, tá bom? Então, ó, a gente vai pensar como se a gente estivesse andando um pouco mais baixo do que o nosso nível. Então, a gente vai estar lá no plié, perninhas dobradinhas, certo? A nossa andada não é uma andada aqui, reta. Ela é um pouco virada para fora. Anterior, tá vendo que eu estou mostrando meu calcanhar? Ele não é todo aberto, mas também não é reto. Então, ele é um pouquinho aberto. E a gente vai estar sempre no plié. Tum, e aí troca. Tum. Parece um pouco estranho, é um pouco estranho. Mas depois que a gente vai treinando, tá com o nosso corpo, vai ficar tudo certo, beleza? Então, ó, mais abaixadinho e pé um pouquinho aberto. Tum, tum. O nosso corpo vai ficar ereto, tá? A gente não dobra, a gente deixa bem retinho. A nossa cabeça sempre apontando para frente, pescoço alongado, espaço entre o ombro e o pescoço, certo? E os nossos braços, a gente vai deixar ele armadinho aqui do lado. Tá vendo? Ele é como se fosse uma bolinha aqui, armadinho. E ele vai movimentar conforme o nosso corpo ir. A gente joga o quadril pro lado que a gente foi. Então, se eu tô aqui, jogo pra cá, meu braço vai. Pra cá, braço vai. Pra cá, meu braço vai. Certo? Mas ele não perde esse formato. Ele fica aqui, ó. Tum. Tá? Ele vem junto. Não deixa de largo, solto, mas ele vem andando. Tá? Então, ó. Desceu e 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sim, a gente pode fazer essa mesma andada com o pé no chão. Tum, tum, tum. Ou na meia ponta, que foi essa primeira parte que eu ensinei. Tá bom? Então a gente vai fazer uma vez com o pé no chão e outra vez com a meia ponta. Eu vou fazer aqui de lado, uma vez para vocês, e depois a gente faz uma vez na música de frente, combinado? Então vamos lá, ó. Tô lá, armei meu braço e pé no chão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Virei. 1, 2, 3, 4,